Primeiro preciso que você saiba o que é uma associação. As associações não governamentais, ONGs, são entidades privadas da sociedade civil sem fins lucrativos, cujo propósito é defender e promover uma causa social. Essa causa pode ser virtualmente de qualquer tipo: direitos humanos, direitos animais, direitos indígenas, gênero, luta contra o racismo, meio ambiente, questões urbanas, imigrantes, entre muitos outros. Essas organizações são parte do terceiro setor, grupo que abarca todas as entidades sem fins lucrativos. O que paga e o que não paga de impostos, ONGs. Segundo o site Consultor Fiscal, o governo destina parte dos impostos, que recebe de pessoas ou empresas, para diversos projetos. Essa parcela do imposto destinada ao projeto é um recurso que está à disposição e deve ser usada. São consideradas entidades sem fins lucrativos as que não apresentam superávit ou, caso apresentem, o destinam integralmente à manutenção e desenvolvimento de seus objetivos sociais. Lei 9.718 de 27 de novembro de 1998. Ou seja, ONGs não podem ter lucro. As condições para a isenção estão fixadas pelas Lei 9.532 de 10 de dezembro de 1997. Atualmente as sociedades civis sem fins lucrativos pagam o PIS, com base em sua folha de pagamento, e não pagam COFINS. COFINS trata-se de uma contribuição a nível federal calculada sobre a receita bruta de empresas. Sua arrecadação é destinada aos fundos de previdência e assistência social e da saúde pública. E o que as ONGs precisam cumprir para estarem dentro da isenção fiscal? O Regulamento do Imposto de Renda estabelece certas condições para que estas entidades gozem de isenção fiscal do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Entretanto, para o gozo da isenção, as entidades isentas estão obrigadas a não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados, aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais, manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem sua exatidão, conservar pelo prazo de 5 anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, assim como a realização de quaisquer outros atos que modifiquem a situação do seu patrimônio, apresentar anualmente declaração de rendimentos, em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal, assegurar a destinação de seu patrimônio a outra instituição que atenda às condições acima, no caso de incorporação, fusão, cisão ou encerramento de suas atividades, ou órgão público. Em resumo, ONGs não pagam impostos, precisam fazer serviços sociais, não podem ter lucro e também não podem remunerar seus dirigentes. Isso nos leva a citar uma ONG que tem levantado suspeita. Ela se chama Apaixonados por Quatro Patas. Ela nasceu em Duque de Caxias por volta de 2016. Nós estamos aqui para falar do nosso instituto, o Instituto Apaixonados por Quatro Patas. Essa ideia surgiu quando um grupo de amigos se reuniu para defender essa causa animal. Então nós criamos o Buzucão. O Buzucão é um ônibus onde a gente faz nossas feiras de adoção dos animais que a gente resgata na rua e dos filhotes também. Todo sábado, em algum ponto, a gente está fazendo a nossa feira de adoção. No Buzucão nós temos também a campanha de vacinação, onde a gente vacina cães de pessoas que não têm condição de pagar uma clínica veterinária. E nós temos também a nossa clínica veterinária popular, onde a gente faz castrações e atendimentos a preços populares para ajudar também essas pessoas que não têm condição de pagar uma clínica particular. Depois da nossa clínica popular, nós temos o nosso abrigo. É onde a gente faz o nosso trabalho mais bonito e mais social. Quando a gente resgata um cão de rua, cuida dele, traz aqui para o nosso abrigo e depois dele ficar bom, depois dele ser castrado, depois dele ser vacinado, ele vai para uma de nossas feiras de adoção. Segundo dados da sua página no Facebook, abre aspas, o Instituto Apaixonados por Quatro Patas recolhe, abriga e cuida de animais abandonados ou em situação de risco da região da Baixada Fluminense. Somos um instituto sem fins lucrativos de Duque de Caxias, que tem como missão a busca da harmonização entre os animais, o meio ambiente e os seres humanos. Fecha aspas. Entenda então que o Instituto Apaixonados por Quatro Patas é composto pelo Buzucão, Clínica e o Abrigo. E a mais nova iniciativa do Instituto é a franquia da Clínica Veterinária.
Agora, as clínicas veterinárias apaixonadas por quatro patas é franquia. Então você que é médico veterinário ou médica veterinária e que quer abrir o seu negócio, é a sua chance. Venha ser um franqueado das clínicas veterinárias apaixonados por quatro patas. Apaixonados hoje, ela apresenta um crescimento muito grande de suas lojas por toda a Baixada Fluminense e em outras regiões do Rio. Quero te fazer uma provocação. Olhe essas fotos e me diga. Apaixonados por quatro patas. É uma ONG ONG ou um pet shop com consultório? Bem, vamos continuar e você irá entender. E para você entender melhor, temos que falar do Mazinho, o cabeça que lidera toda essa organização. Dalmar Lírio de Almeida. O Mazinho é um ex-policial militar que agora atua no cenário político. O carioca sabe o que isso significa. Ex-policial militar na política cheira a miliciano. Além disso, sabemos também que Mazinho está envolvido em diversos casos de corrupção da Câmara de Caxias. Como apresenta essa reportagem do Jornal Extra no ano de 2015, em que Mazinho é condenado pelo Tribunal de Contas do Estado a ressarcir cerca de 22 milhões aos cofres públicos por irregularidades na contratação de funcionários terceirizados entre 2006 e 2012. O TCE descobriu que houve pagamentos em valores superiores aos do mercado e sem comprovação de serviços prestados, além da licitação ter sido homologada sem justificativa da necessidade dos serviços. As irregularidades foram constatadas em 2012, numa auditoria extraordinária. A decisão do TCE seguiu o voto do conselheiro relator José Maurício Nolasco. O tribunal ainda determinou o encaminhamento do processo ao MP, por haver indícios de crime de responsabilidade. O Jornal Extra tentou falar com os ex-presidentes e as empresas, mas não obteve resposta. Por que será? Hein, Mazinho? Mazinho, neste ano de 2020, está concorrendo a prefeito de Duque de Caxias. Outro caso de corrupção de Mazinho foi o escândalo da Locantia em 2015. Manchete. Presidente da Câmara de Caxias tenta justificar preço do aluguel de carros por tabela que não existe. Mazinho, nessa entrevista, tentou se explicar e acabou piorando as coisas, tomando por base de sua explicação uma tabela de preços que não existe. Em entrevista coletiva para prestar esclarecimentos sobre as acusações do Tribunal de Contas do Estado, o vereador limitou-se a ler uma nota oficial e não respondeu a nenhuma pergunta. Ele disse que, de acordo com a tabela da IMOP, o aluguel de um carro popular, com combustível, está em torno de 8 mil mensais. O documento explica ainda que o resultado da locação dos veículos, com combustível, ficou fixado no valor de R$ 6.900 abaixo do estipulado pela IMOP. A assessoria de imprensa da IMOP disse que o órgão não tem tabela, mas obedece a um registro de preços estabelecido pela Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão. Por esse registro, o valor do aluguel de um carro popular com manutenção está em torno de R$ 1.300. Com combustível, sairia em torno de R$ 2.200. Os R$ 614.700,45 que os vereadores da Câmara de Duque de Caxias teriam superfaturado no aluguel de 117 carros em 2011, segundo o Tribunal de Contas do Estado, poderiam pagar por um ano os bilhetes únicos de ida e de volta de 215 trabalhadores que fazem o trajeto diário entre Caxias e Rio. Além desses escândalos de milhões noticiados, Mazinho coleciona processos criminais. Esses processos envolvem propaganda eleitoral irregular, ausência de extratos bancários e doações financeiras irregulares à sua campanha, depósitos irregulares no montante de R$ 95 mil, que correspondem a 76% de todo o capital de sua campanha, abuso de poder econômico, captação ilícita de sufrágio. Ele teve seu mandato cassado igualmente ao seu diploma. Crime eleitoral nas eleições do primeiro e do segundo turno. E danos morais aos funcionários. Esses são só alguns dos processos em que Mazinho está envolvido. Processos que já somam mais de 70. Todos esses casos você pode encontrar no site www.jusbrasil.com.br.